Estamos aqui no Três Horizontes, episódio 4. Olha que beleza, que beleza. Muito bem. Nesse programa, eu, Ale Moreno, junto com Fabrício e Caio, debateremos uma coisa que é muito importante. Como nascem os clientes? De onde eles vieram? São o quê? São sementes que germinam no solo Como se alimentam? fértil? Como se Como se reproduzem? alimentam? Como se reproduzem? E como a gente prospera junto com essas pessoas, porque eles são fundamentais para que mantenha esse ecossistema brilhante em que habitamos. Também é importante dizer que a gente também, obviamente, aprendeu muito com os clientes, a gente deu derrapada, não parece, mas a gente também erra, obviamente. A gente erra, a gente derrapa. Então a gente também quer contar um pouco dessa história da relação com o cliente, da busca pelo cliente, da nossa história com o cliente, dos perrengues que já passamos, dos erros que cometemos. São poucos, mas temos alguns. A gente vai tentar contar alguns. Vai ser difícil achar, mas a gente acha, né, Caio? Caio, quem é você nessa prova de hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio, Método Consultoria. E já respondendo, né? Cliente não é produto da geração espontânea, né? Aproveitando a introdução embriológica que o Ale trouxe para a gente, tem muito trabalho por detrás disso, é ou não é, Fabrício? É verdade. Fabrício Vieira, da Casa Móvel. Tudo bem, turma? Bom, vamos desvendar esse universo, né? De como é que a gente encontra cliente, né? Onde é que a gente encontra, como a gente encontra, que metodologia é essa, que canal foi, né, que trouxe um cliente para a gente, como é que foi conquistar? É Então, isso. olha só, Fabrício, a gente vai revelar segredos Segredos da que humanidade. pode ser o 8º segredo de Fátima que será revelado hoje por nós. É quase isso, é de tamanha sabedoria que sai daqui. Então, se você nos escuta, Minutos de sabedoria. você deveria ter vergonha na cara e depositar uma Meu graninha pra Deus. gente. Óbvio, é uma graninha para nós, porque nós vamos aqui, é um compêndio de saberes. E aí eu acho que a pergunta número 1 que nos cabe é como a gente já falou isso no episódio 1 sobre o nosso começo, né? Mas a gente falou uma visão mais macro da história. Então, como surgiu o nosso primeiro cliente? Alguém tem memória desse primeiro cliente? Eu tenho, não sei se vocês têm. Me lembro Eu até. comentei da Márcia Drysdale, né, num episódio de que a gente trabalhou junto enquanto eu era Corny Ferry e a nossa relação foi muito boa. E aí, quando eu fundei a Casa Móvel em 2017, ela continuava trabalhando na DSM, que hoje é DSM Feminite. E aí eu bati lá na porta dela, com toda a minha humildade, meu amor e minha cara de pau, e disse: Márcia, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu vim aqui te pedir para me dar uma chance de trabalhar com você e com a DSM. E aí a gente pensou junto num projeto que foi super legal à época, que era um projeto de treinar toda a liderança em relação a entrevista por competências e vieses inconscientes. E aí foi super legal, assim, foi um projeto enorme. A gente treinou todos os líderes da DSM. Foi Então, mas muito, qual a muito legal. essência dessa história, assim? O que você fez para conquistar esse primeiro cliente, assim? Vamos Eu lá. acho que foi anterior ao momento em que eu bati na porta dela. Foi um lugar de saber que tudo que a gente faz tem uma consequência, inclusive no mercado corporativo. Então, enquanto eu estava na outra consultoria onde eu era contratado CLT, eu sabia que eu tinha que entregar com qualidade, com honestidade, não prometer o que eu não conseguiria entregar. E eu sempre fui essa pessoa que eu arrumei inúmeras brigas em todos os lugares que eu trabalhei para garantir esse lugar de vamos entregar com honestidade, qualidade, sem prometer mais do que é possível entregar. E eu acho que isso foi visto pela Márcia, e acho que quando eu cheguei para conversar com ela, eu, né, assim, ela me abriu essa porta porque ela enxergou, né, isso em mim anteriormente, e isso gerou confiança. Então, acho que esse lugar da confiança, né, de olhar e de você ter crédito com aquela pessoa, né,
foi o que fez com que ela apostasse e pensasse, puxa, se ele era assim na outra consultoria, provavelmente na consultoria dele ele vai ser assim, ou ainda mais, né, criterioso, cuidadoso nesse trato, nesse cuidado com o que ele está fazendo. E de fato, né, tem sido o que a gente tem feito, assim, com muito cuidado, com essa atenção e esse olhar para a qualidade. E tu, Caio? Comigo também muito parecido, muito parecido. Eu tenho que reconhecer que o meu primeiro cliente também foi, acho que produto da generosidade também, das pessoas com quem eu já trabalhava, ou seja, esse histórico que o Fabrício traz para a gente, a mesma coisa aconteceu comigo, eu já trabalhava nesse cliente, e no momento em que eu acabei trilhando o meu próprio caminho, oficialmente, empresa, enfim, formada, tive um papo muito franco com a pessoa que, na realidade, era a pessoa que eu prestava serviço, ou seja, que, em princípio, era a empresa que eu trabalhava, e foi muito legal, porque ele foi muito generoso na medida que, olha, por que que você não vai bater na porta da pessoa X que já te conhece, né? Porque, claro, ali eu estava dando um passo em que, evidentemente, a gente fica muito preocupado, né? É um momento muito, muito desafiador para a gente, esse momento solo, né? E eu tenho que reconhecer, agradecer ao Peter Luyten, que acabou me mostrando também o caminho das pedras. Então, E você, Ale? a gente está sempre do mesmo parecido num lugar aqui além dos beijinhos e dos obrigados, né, das pessoas que nos ajudaram, essa potência da rede, né? Que eu não conhecia o meu primeiro cliente previamente, mas foi um cara, já falei dele no episódio 1, do Marcelo, que me ajudou a fazer essa conexão. E acho que vender uma coisa que eu nunca tinha vendido na vida e que eu nunca tinha feito na vida também. Acho que tinha esse baita desafio de falar sobre uma consultoria e contar um lugar que nem eu tinha praticado ainda. Porque eu vendia fertilizantes e fui trabalhar com consultoria de marketing agrícola, quer dizer, eu nunca tinha posto nem a mão nessa história. Então, há 20 e poucos anos, o primeiro passo que eu dei era um passo, assim, das minhas ideias, os meus sonhos, do que eu achava que poderia contribuir com aquela empresa, mas não conhecia nada. E uma empresa que compra essa ideia e vai junto é muito legal, porque a gente entrou na época com um projeto de marketing. E eu vejo a marca dessa empresa até hoje no mercado e a gente ajudou a reposicionar. Existe uma empresa agrícola que chama Matsusako, que é uma empresa de hortaliças. De hortaliças, tipo alface, etc. E depois surgiu uma linha chamada Pronto, que é uma linha de produto higienizado, de alface, as coisas, a salada que você come pronta no prato. E ter participado desse processo foi muito legal, mas é a história de vender o desconhecido. Eu não cheguei num lugar que tinha um produto, alguém me ensinou, fui lá e vendi. Eu criei, né, e a gente criou um lugar baseado na nossa ideia, nossa visão de mundo, etc. E a gente vendeu uma coisa que nem a gente tinha experimentado, e o cliente comprou acreditando em nós, que acho que cai no que o Fabrício falou, acreditou porque tinha crédito, porque tinha confiança nessa história, por alguma razão, e aí a roda começa a girar, né? Então, acho que isso foi bem, bem legal, assim, tem muito a ver com as relações de confiança, assim, o primeiro passo. E depois disso, quais canais vocês acham que trouxeram clientes para a gente? Assim, foi prospecção ativa, foi redes sociais, foi boca a boca? Rede social não existia lá em 2003, quando eu comecei. 2002, 2003 não tinha. Tinha Orkut, nem Orkut acho que tinha. Então, não foi rede social. Foi o fortalecimento da rede. Então, cada trabalho que eu fazia lá atrás, o dono da empresa, aquele grupo de produtores, que eu trabalhei muito na área agrícola no início, indicavam outro. Então, foi dessa construção do boca a boca, dessa rede de indicações, foi fortalecendo, acho que isso é um lugar importante. Então, ser indicado porque o trabalho foi bem feito. Então, isso é importante. O trabalho foi bem Nossa, feito, foi muito indicado. isso. E muitos eu estou até hoje, muitos eu fiquei anos, 15 anos com o mesmo cliente e tudo mais. Então, essa rede, para mim, essa foi a prospecção do trabalho bem feito, é a sua maior vitrine para prospectar.
não é? Do Eu contrário, ninguém vai confesso, indicar, gente. eu confesso que assim, quando eu penso em canais, né, por onde a gente aqui na Casa Móvel ele consegue cliente, o boca a boca ganha disparado, assim. Geralmente o cliente vem me buscar, vem pedir proposta, porque alguém trabalhou comigo, indicou, né? Tem sempre o lugar, tem muito grupo, né, no WhatsApp, assim, de pessoas, né, de desenvolvimento, de RH, de não sei o quê. E as pessoas estão sempre lá. Você conhece algum consultor ou conhece alguma consultoria que faz isso, isso, aquilo? E eu vejo o movimento das pessoas se indicando. E então, na maioria das vezes, é boca a boca, é indicação. É engraçado porque a gente tem uma área de comunicação aqui na Casa Móvel que cuida das nossas redes no LinkedIn e no Instagram. A gente investe dinheiro, tempo, energia para estar sempre online, sempre trazendo posts com temas interessantes, educativos e tal, mas eu vejo que não é por ali, assim, eu adoraria que esse lugar fosse um lugar que me trouxesse clientes, mas definitivamente não é, assim, eu não me recordo de nenhum cliente que até hoje veio por rede social. É só para dizer que você tem. E ao mesmo tempo Sim, é engraçado, porque eu tenho a impressão, e eu posso estar com a impressão errada, mas a impressão que eu tenho é que você tem. É importante você estar presente, né, no LinkedIn ou no Instagram, né, ou nos dois ali, porque a impressão que eu tenho é que o cliente vem do boca a boca, mas depois ele faz uma varredura na rede para entender a sua presença online, se você está ali, há quanto tempo, o que que você fala, né? Meio que entender quem é você. Quase que um stalking, né? Que a gente também fala ali, dá uma stalkeada no seu perfil. E que não estar pode, de alguma forma, dar uma balançada nesse lugar do por que que você não está online, né? Você- uhum. então, eu fico me perguntando às vezes se vale a pena manter as redes, mas esse lugar de. Mas se eu Essa não tiver, pergunta pode ser prejudicial, e aí eu mantenho a rede meio que o nesse Caio vai poder lugar. falar isso por experiência própria, inclusive, da história Então. das redes. Mas antes de você falar, me dá um parênteses de 20 segundos, Caio. Eu, na história da rede social, o que eu fiquei pensando, até uma época tinha uma pessoa que me ajudava e tudo mais, e falei assim, cara, a gente está seguindo uma comunicação de B2C, né? Mas o nosso mercado é B2B. A empresa X grande não vai falar, nossa, eu vou dar consultoria porque eu vi um post dela. Não vai, mas ela vai querer talvez entrar na rede social para ver se a gente existe, quem a gente é. Mas se contratar por aí, zero experiência nesse modelo aí. Fala, Caio, você. Cara, eu sou contemporâneo seu, né? Você disse que a síntese começou em 2003. A data de constituição da Método, cara, 1998, né? Ou seja, caramba, fazendo uma viagem no tempo, naquela época, e eu vim da Kepler Trigo e praticamente os, os instrumentos utilizados era mala direta. Fala direta. Era o principal instrumento e gastava-se muito dinheiro no mailing, no material que era físico, evidentemente, um folheto que naturalmente ali eu aprendi a importância de um material bem acabado, um papel top, ou seja, design e tudo mais, e você começa a soltar aquele material físico, né? O que naturalmente hoje é impensável, né? E esse é um grande desafio, né? Se naquela época o desafio já existia de como chegar no cliente, uau, né? Hoje a gente percebe a importância das redes, né? Desde o início, na realidade, né? O meu início foi numa rede de consultores onde eu já trabalhava com esse pessoal, já tinha um histórico, eles já naturalmente conheciam a minha capacidade de entregar e o meu potencial, e como vocês já colocaram, né? Ou seja, é ali que existe a fortaleza de você falar assim, olha, uma pessoa legal para te atender nesse ponto é o Caio, e vice-versa, evidentemente, porque é uma via de mão dupla, evidentemente. E a gente vai criando essa relação de confiança, e é isso que vai expandindo. Muito difícil. Eu acho que hoje, quando a gente fala como que a gente chega no cliente, concordo plenamente. Hoje, todos os meus clientes, acho que sem exceção, meus grandes clientes,
que acabam representando o meu volume, todos vieram de pessoas que já tinham trabalhado na empresa, me conheciam, me chamaram, alguém indicou, eu pus ali, eles fizeram um piloto, vamos colocar o pezinho na piscina para sentir a temperatura, vamos te conhecer, e a coisa acabou evoluindo. Então, eu fico imaginando para aquele que, nesse momento, está tomando a decisão de seguir a carreira solo e começar a dar os seus voos, como chegar no cliente, eu acho que deveria ser a primeira das preocupações, né? Qual é a estratégia, como que você vai fazer com que o cliente saiba que você exista? Eu anotei algumas coisas aqui ouvindo o Caio. Eu estou fazendo agora igual a Leo faz, né? E eu anotei 4 pontos que eu acho que resumem um pouco isso que a gente está falando, que são boca a boca, relacionamento, confiança e uma boa entrega no piloto, Uhum. né? Assim, a impressão que eu estou tendo é que existe uma lenda Hum. de prospecção ativa, de que a gente vai entrar no Hum. LinkedIn e vai entrar em contato com alguém desconhecido e falar: Oi, estou apresentando aqui a minha consultoria para você, nananã. Não acontece assim, né? Assim, a impressão que eu tô tendo é que é sempre esse lugar do boca a boca que vem de um relacionamento, de uma boa entrega anterior, ou de algum lugar onde você estabeleceu uma relação de confiança. E aí essa pessoa te dá uma chance de fazer um projetinho pequenininho. Se esse projeto pequeno dá certo, você vai ampliando a relação dentro da empresa. É isso mesmo que eu estou entendendo com todo mundo. Não é só comigo que isso acontece, o que eu vi que com o Caio Não, não aconteceu. é só com você. Fica tranquilo, tá tudo bem. A gente Então tá vamos junto aqui. avisar. Então estão avisados aí, né? Quem está escutando que é É, assim mesmo, e eu posso ter entendeu? a melhor relação do mundo, mas faço trabalho um horror, aí não adiantou nada, porque É, eu pensei em não, várias mas palavras que não caberiam, ou cabem no episódio, à medida que a gente for. não, mas eu não estou pensando nem no final, né, do pipeline aí. Eu estou pensando, né, como é que O chega assim? primeiro Porque às passo vezes a é. gente entra nesse lugar da consultoria achando que assim, cara, e eu vejo muito fornecedor vindo atrás de mim. Eu tenho uma metodologia de alcançar cliente que é baseada em inteligência artificial e vai te ajudar. E geralmente a minha resposta para eles é assim: gente, obrigado, mas para o meu modelo de negócio não funciona, né? Não estou vendendo para varejo, eu estou É, vendendo B2B e, além de tudo, é um nicho muito específico que normalmente trabalha por indicação, né? Porque eu acho que tem uma questão de não dá para contratar qualquer consultoria porque é caro geralmente, né? Por mais barato que seja, às vezes, um projeto, é uma grana. É uma grana que o RH geralmente não tem. RH não é a área mais endinheirada da companhia, né? Normalmente eles têm um budget ali, um orçamento anual que ele tem que ser gasto com bastante inteligência, assim, né? Então eles têm que fazer muitas escolhas ali entre o que eles vão fazer. Então, para eu investir um dinheiro, né, na síntese, na método ou na casa móvel, é, precisa de no mínimo uma chancela de alguém, né? Eu imagino na cabeça deles, assim, né? Alguma indicação, alguma boa experiência, uma referência, alguma coisa. É isso ou não é isso? Eu estou viajando aqui. Não, com certeza é isso. E algo que eu também percebo é que no momento em que esse grande desafio ele é vencido, a primeira entrega, o piloto, nota-se a importância que o cliente dá para a construção dessa relação. Ou seja, o cliente ele dá valor. Vamos, por exemplo, ok, estou precisando desenvolver uma equipe em gestão de projetos. Não, mas gestão de projetos a gente já tem o Caio. Ou seja, provavelmente vão cotar, vão passar ali pelo processo, mas a coisa está muito encaminhada porque existe uma relação de confiança e isso faz toda a diferença, porque o nosso grande desafio, outra pergunta importante para o nosso futuro consultor é como eu me diferencio de todo mundo que está aí oferecendo serviços. Então, esse é um outro ponto muito importante, né? Sim, Então, você sim. só consegue mostrar essa diferenciação na medida em que você, naturalmente, está mostrando o seu trabalho, né? É um lugar E de autoconhecimento empresarial, né, Caio?
E eu acho que a gente não nasce com a diferenciação. É tipo, nossa, eu comecei porque eu sou mega inovador. Eu acho que essa diferenciação Vai acontecendo. vai se formando ao longo do tempo. A gente vai encontrando se aquilo é diferencial, porque às vezes tem uns diferenciais que eu escuto falar, mas isso não é diferencial, né? Demora para encontrar qual o seu lugar, qual a forma que você se posiciona também na relação com o cliente, seu posicionamento mesmo, que eu quero ser. E o posicionamento ajuda a definir, inclusive, que tipo de cliente que eu quero atender e cliente que eu não quero atender. Porque Sim. também a gente tem uma escolha de alguns lugares, não orna. Tem lugar que Não não bate, orna. né? Não orna com a gente. A gente fala assim, cara, não vai dar, porque por mil razões que a gente pode discutir depois quando não orna, mas acho que tem lugar que a gente não rola, né? Eu perdi um cliente uma vez de um jeito bem específico, pensando nesse lugar do não orna, que o cliente veio e me pediu uma determinada coisa. Não vou ficar abrindo detalhes aqui. E aí eu lembro que a minha fala para ele, eu lembro que enquanto eu falava, eu estava assim, você sabe que você está abrindo mão desse cliente, né, Fabrício? Uma voz dizia na minha cabeça enquanto eu dizia. Porque eu dizia assim para ele, é, se os participantes desse workshop não estiverem abertos a aprender, não vai adiantar eu entrar em sala de aula, né? Porque assim, eu acredito muito nesse lugar de que se a pessoa não quer aprender, ela não vai aprender, né? Então, e a impressão que eu tinha ali do cliente é que ele estava querendo impor um determinado negócio para algumas pessoas que já acreditavam que conheciam aquilo muito bem, assim. E aí eu assim, olha, se não houver um trabalho anterior para eles se abrirem para o aprendizado, eu vou entrar aí, eu vou fazer um trabalho e não vai adiantar nada, porque eles não vão estar abertos, você vai gastar dinheiro à toa e não vai fazer sentido. Então, assim, acho que a gente precisa fazer um trabalho anterior. É, e foi batata. Foi eu dizer que a gente precisava fazer um trabalho anterior, porque se eles não tivessem aberto, não sei o que, não ia rolar. Porque, de fato, era aquilo que eu estava percebendo dentro daquele diagnóstico. Ele desistiu e acabou indo atrás de alguém que não ficasse questionando tanto e entregasse logo o que ele queria, sabe? E eu acho que tá aí, né, esse lugar também, assim, de às Uhum. vezes não vai ornar, porque às vezes a gente é responsável na nossa entrega, né? A gente não quer só embolsar aquela grana, porque eu costumo dizer que é fácil você ir lá, fechar um negócio, pegar a grana e enfiar no bolso, mas aí vira tipo. Como se fosse o one night stand de relacionamento, né? Você fica uma vez com a pessoa sabendo que não vai ficar mais. E geralmente não é esse o lugar que a gente tem, né? A gente quer estabelecer relações de longo prazo. Então, eu sei que precisa entregar bem para a gente se encontrar de novo e ter outras entregas, outros projetos, né? Eu acho que você cai num lugar importante, sabe? De criar relação de longo prazo é o mais saudável para qualquer empresa como a gente. Primeiro que quanto mais tempo eu fico com o cliente, mais eu entendo ele. E aí isso favorece, inclusive, as próximas ondas de trabalho que vão surgindo, as próximas cotações, etc. Porque a gente vai entendendo, escutando, a gente até vai criando demanda com ele. Fala, pô, aqui tem um problema. Se ele tiver essa relação mais amigável que você, contrário do que você viu no cara que você propõe aí, fala, não, vou dar um passo para trás, coisa nenhuma, eu vou para frente e você queria dar um passo para trás porque percebeu outra coisa lá. Eu queria pegar porque acho que você fez a lista que eu achei ótimo, mas eu queria colocar um ponto nessa lista que é o lado B, né? Os erros, o que a gente já fez errado que deu merda no caminho, assim, por que a gente fez esse caminho que não poderia ter feito, erramos nessa busca, o que falamos, o que dissemos, o que deixamos de fazer, que fez com que a gente naufragasse na busca por um cliente. Alguém tem alguma historieta? Não sei se existe essa Olha, eu. palavra. Existe a palavra historieta? Interrogação. Se Opa, não Eu vou existe, a procurar. gente criou agora. Eu exatamente. gostei dessa palavra historieta. Vou procurar no Google. Vai. Olha, eu acho que, principalmente aqui, a gente fazendo esse revival, né, da nossa história, do Existe nosso historieta, é começo, uma né? história curta, viu? Olha lá que bonito. Eu Olha, gosto. então, Não é um neologismo. Muito bom. Vai lá, Caio. não sei se será uma historieta, mas quando isso aconteceu comigo, ficou claro que eu não conhecia os meus limites. E está muito relacionado com o último comentário que o Fabrício fez. Eu acho que naquela ânsia de você faturar, de você vender, você acaba
indo para caminhos não antes trilhados, né? É. E aí é onde mora Vendendo o sua perigo, né? alma, às vezes. Exatamente, é onde mora o perigo, né? Então, acho que é muito importante essa história, e acho que o exemplo anterior do Fabrício, ele, naturalmente, é revelador na medida em que, você vai ter que dizer não para o cliente. Existem diferentes formas de fazer isso, né? De você sugerir um trabalho anterior, de você sugerir, por exemplo, olha, ah, várias vezes, né? Hoje, né? Com todas as letras, olha, não me sinto confortável com essa entrega, mas tem uma pessoa que que pode te ajudar. E aí, e passo, porque eu acho isso muito importante, né? A nossa reputação, acho que é o nosso bem maior, né? Pessoal, a gente tem que E reconhecer. é ética, né, Caio? Assim, acho que tem um lugar de ética nessa sua recusa, né? Exatamente. Então, já tive clientes também que depois me buscaram e falaram assim: olha, Caio, me chamou muito a atenção de você não ter aceitado aquele trabalho. E o cliente valorizou isso, né? Porque nem todo mundo, obviamente, faria uma situação dessa. Principalmente quando a gente tem toda uma estrutura por detrás, tem os boletos chegando. Então, muitas vezes, a gente cai num lugar bastante difícil, que é tomar essa decisão, né? Então, esse é um ponto muito importante. Eu acho que, e voltando para a questão do Alê, a gente tem que saber quais são os nossos limites. E a gente não consegue abraçar tudo. Então, as historietas, de insucessos, na maioria das vezes, é porque a gente não dominava o assunto, e a gente achou Uhum. que a gente conseguiria, naquele tempo curto, conseguir fazer uma entrega que a gente já sabia que não seria uma entrega de alto desempenho, mas seria uma entrega razoável, e a gente achava que aquela Uhum. entrega razoável seria suficiente, né? E também a falta de preparação, né? Acho que esse é um outro ponto muito importante, né? Me Hum. lembro quando a gente Boa. falava ali sobre o nosso início e falamos do piloto, da primeira entrega, daquele primeiro relacionamento. A gente precisa estar preparado para essa entrega, né? A gente precisa conhecer o cliente, a gente precisa conhecer os exemplos que a gente vai utilizar, ter os exemplos na manga, ou seja, fazer um trabalho de aí, que tipo de questionamento pode surgir, né? E é justamente isso que faz com que a gente, inclusive, se sinta confortável e tenha confiança para realizar a entrega que se espera da gente, né? Senhor, não os deixei cair em tentação. Eu fico, porque vem essa tentação do que você fala, né, Carla Grana? Eu fico lembrando de um projeto lá, mas faz muito tempo, sei lá, muito, mais de 10 anos, que um cliente grande pediu para a gente, no meio do trabalho, fazer um material, envolvia design, envolvia um material, a produção de um manual de competência, o que era aquilo lá, que já existia, mas ele queria contratar a parte de design da história, nem a habilidade, nem fazia parte do escopo, mas assim, mas eu tenho grana, tenho orçamento, vamos fazer, aí a gente tive que quarteirizar esse trabalho, né? E foi um horror. Foi um horror, tão horror, que porque tinha que ser material, tinha que ser digital, tinha que ser impresso, foi um horror tão grande que a gente perdeu o cliente no final das coisas que a gente sabia fazer. Então, esse é uma história assim de, nossa, por que, né? Fui abraçar essa história, me arrependi até o último de cabelo. E o outro, que recentemente surgiu uma demanda e que envolvia uma parte financeira complexa de serviço de banco, e e aí a gente ficou discutindo aqui na Ciência um tempão. E aí no meio da conversa, assim, se a gente está discutindo tanto esse cliente, essa demanda, é porque não é da nossa competência fazer. Porque se fosse, a gente não estaria horas discutindo se a gente consegue, quem consegue, como vai fazer. Blá, blá. Então, eu acho que isso foi um jeito de encontrar uma saída e falar assim: se eu fiquei muito tempo pensando sobre, será, blá, blá, mas quem poderia fazer, qual complexidade, é porque não é do nosso escopo. Porque se está no nosso DNA já, fala assim, é fácil responder, no sentido que a gente dá conta de entregar esse trabalho, mas no outro não rola. Então, mas essas tentações, principalmente na época de vaca magra, aí é um problema, que você acaba pegando coisas que depois você fala assim, meu Deus, por que eu peguei esse trabalho, não preciso nem resolver, o cliente é complexo, não está fora da minha área de conhecimento. Então, acho que é uma boa que você traz aí, Caio.
E Super você, importante. Fabrício? Só mais um Fala, Caio, comentário. fala. Não, pegando o gancho, né? Essa questão do propósito, né? Esse é o nosso propósito, isso está alinhado com a essência. Porque o que eu percebo, Ale, e depois a gente escuta também a experiência do Fabrício, é que eu vejo muita empresa de consultoria que virou, aproveitando o nosso linguajar americano do nosso excelentíssimo consultor Fabrício, como se a consultoria fosse um middleman. Ela é simplesmente um repassador. Ela chega e fala: estou precisando enfim, desenvolver competências de gestão de projetos. Ah, não, a gente faz. Na realidade, ele não faz. O que ele tem é um grande networking e acaba naturalmente repassando esse trabalho, ele capitaneando os aspectos comerciais. E claro que a gente chega a fazer isso, mas tudo tem limites, né? Ou seja, a gente faz isso com quem a gente confia, com quem a gente conhece, né? Então, eu acho isso é um aspecto muito importante, né? Até onde vai, né, a nossa ânsia, né, por gerar novos clientes, por gerar novos negócios, né? Eu acho que isso é um grande desafio. É ou não é, Fabrício? É isso. E ouvindo vocês, eu me identifico muito porque é um equívoco muito grande que uma vez eu cometi foi estava negociando uma proposta com um cliente cuja cultura eu já conhecia e já sabia que era completamente diferente, assim, da cultura da Casa Móvel, né, dos nossos valores, assim, eles eram muito diferentes. Eu já sabia de partida. No entanto, eu acabei seguindo com a proposta, e aí virou um lugar de, como era uma empresa grande, de apertarem para a proposta ficar mais barata. E veja, eu sabia que as pessoas tinham dinheiro, mas eu fui cedendo. Vacas magras, ali, é época de vacas magras também, né? A gente passa por altos e baixos como consultoria, e aí eu cedi. Sim, eu cedi. E aí, quando você cede num lugar, ainda que ele seja só financeiro, o cliente entende que você vai ceder, se ele precisar te apertar mais, em outros lugares. Vira meio que um modus operandi. E aí foi uma droga, assim, porque pediram para eu entregar mais do que a gente tinha combinado, e aí eu já tinha cedido num lugar. Olha, foi um horror, foi um show de horrores que desembocou até em confusão depois na hora de faturar. Olha, se existe um lugar de arrependimento na, nessa história de Casa Móvel, ele foi esse projeto, assim. E se você estiver escutando, cliente, eu sinto muito por tudo isso que aconteceu. Foi minha culpa. Eu deveria ter dito para você que não seria melhor buscar outro fornecedor, porque não foi legal. Não foi Sabe legal. uma coisa que rola? Muito consultor vem aqui, né, na Síntese, conversar comigo há muito tempo. Ah, posso conversar? Estou começando. Que acho que é um pouco também no propósito desse nosso programa, entregar todo o nosso saber para a humanidade a baixo custo. E aí, eu sempre fico preocupado com consultor, facilitador, instrutor, não importa o nome, que fala de todos os temas. Não, falo sobre liderança, falo sobre projeto, falo sobre gestão de pessoas, falo sobre competências, falo sobre RH, falo sobre finanças. Meu Deus do céu, esse cara, na minha cabeça, eu passo um X vermelho, porque Então, mas fala. aí, assim, ó, eu vou fazer só um parênteses aqui. Eu acho que se a gente vai falando de uma dessas grandes consultorias, tem umas consultorias que são muito grandes, que elas são formadas por muitos consultores de diversas áreas. E aí eu acho que é possível, né? Você Não, olha, mas uma pessoa fala de tudo? não, uma pessoa não. Eu Eu tô acho que falando é de um uma time. pessoa, Não, não falando aí de uma concordo. pessoa que fala de todos os temas, Não, é falando de uma impossível. consultoria. Falando de Impossível. uma pessoa que fala de todos os temas. Aí eu Quer fico dizer, impossível eu preocupado. também acho que não é. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre acredito que tudo é possível, mas eu acho que é mais raro uma pessoa dotada de tantos conhecimentos, de tantos lugares, né, de tantas É, experiências, de um portfólio tão amplo, acho que é mais raro. É que mesmo na perspectiva da facilitação, que ele vai apoiar esse grupo, mesmo que seja um tema que não seja número um de expertise, eu acho que ele tem que saber alguma coisa para estar lá naquele Sim, grupo para sim, facilitar, não pode ser sim. raso. E eu também fico preocupado com os consultores que batem aqui
E acho que isso é um problema que também gera problema para a gente no futuro na relação com os clientes, né? O cara leu uma folha de um livro, definiu que aquilo é um tema, e aí ele a orelha e ele vai dar treinamento sobre isso, e no fim, muitas vezes a gente acaba entrando numa competição com essa galera, na busca do cliente. Se não existia cultura de treinamento antes, então pior ainda, porque a gente chega num lugar que já tem uma experiência anterior, fala, meu, tinha um consultor aqui, fala, meu Deus, eu escuto umas barbaridades, assim, fala, nossa, é sério isso, né? Tipo, 48 horas online falando, lendo slide, né? Entendeu aí? Então isso é um E problemaço, eu meio que acho. mancha, né, a nossa reputação Mancha enquanto e consultor, afeta a porque nossa vida, aí na hora de buscar cliente, geralmente o cliente já vem dizendo, putz, tive uma experiência muito ruim com uma consultoria em que o cara veio aqui e falou um monte de groselha, e aí já ficam com o pé atrás com a gente também, e a gente não fez nada, né? A gente tá eu entrando acho que na isso conversa afeta, agora. talvez tenha escorregado um pouco do tema, mas acho que afeta no futuro, na busca, nossa relação com o cliente. Quando você chega num Sim. cliente que tem uma experiência ruim, ele fala, mas já vieram consultores aqui, falaram, e aí fala, não, peraí, eu estou em outro lugar. Então, esforço para contar que lugar que a gente está se posicionando. Por isso que acho que essa clareza que o Caio trouxe de quem a gente é, quando se posiciona, qual o nosso diferencial, que é difícil achar, é importante, porque quando a gente entende qual a gente também até a nossa história com o cliente fica melhor, porque a gente tem mais clareza do que a gente é. Então, você faz tudo? Não, eu faço isso aqui nesse lugar aqui. Fora daqui, não sei, sou eu. Posso te indicar alguém, mas talvez não seja minha expertise. Mas E é aí, natural Caio? também, acho que é natural o cliente querer alguém que faz tudo, porque é muito cômodo do ponto de Sim. vista de gestão, administração, com as estruturas tão enxutas, né? Ou seja, é como se você fosse um polo, né? E aí, olha, estou precisando de alguma coisa, pô, vamos ligar para o Alê, né? E, ok, naturalmente existem consultorias, eu concordo com o Fabrício, que por detrás tem toda uma estrutura que eles possuem o expertise necessário para satisfazer as necessidades. Ok, mas são as grandes consultorias. Né? Quando Sim. eu fiz o meu comentário, eu fiz muito mais conectado com aqueles que estão começando e pinta a oportunidade, né? Temos aqui um potencial negócio, e aí ele sai correndo atrás de alguém que precisa fazer a entrega. Né? E já se comprometeu, evidentemente, inclusive com preço, inclusive com data, né? Tem umas coisas surreais assim, né? Tem. E aí a gente olha para isso, e aí, com certeza, enfim, acho que a gente não tem a receita do sucesso, mas essa é uma do insucesso, né? Dificilmente isso vai evoluir positivamente. E se a gente que tivesse que trazer os horizontes aqui? Vamos, a quem nos escuta, que tiver essa aula, por enquanto Aula. Meu gratuita. Deus. É, Malemar dicas, como diria minha mãe. a pessoa tá lá pensando, normalmente o caminho é esse, né? Quero fazer transição de carreira, quero montar minha consultoria, tarará. Como faço para arrumar o cliente? Meu Deus, qual o primeiro passo? Interrogação. Eu detesto o passo a passo, mas podemos entregar um horizonte para que essa pessoa reflita sobre. Uma sugestão humilde. Uma humilde sugestão desses três que já somos humildes por natureza, mas vão tentar ajudar. Vai. Quem vai? Agora Acho que todo mundo ficou o meu assim. primeiro Vai, cara. passo seria defina o seu expertise, né? Que está muito relacionado com o propósito. Né? Não abrace o mundo, né? Ou seja, você tem que desenvolver, né, as suas competências em um determinado tema e a partir do momento em que você consegue ter uma entrega mais do que satisfatória, ou seja, satisfazendo a necessidade do seu cliente naquele tema, aí sim você vai expandindo o seu escopo. Eu começaria por aí. Eu iria pro esteja preparado para estudar muito, porque a gente se torna consultor achando que a gente sabe o bastante e a gente descobre, sendo consultor, que a gente precisa aprender mais e mais. A gente sabe o suficiente para começar muitas vezes, mas o que eu gosto dos clientes é que eles desafiam a gente, muitas vezes, a sermos mais profundos em determinadas coisas, e aí dá-lhe livro,
dá-lhe estudo, horas de estudo e dedicação para você conseguir desenvolver determinados workshops, para você se aprofundar em determinados temas, para você conseguir, então, fazer boas entregas e conquistar os clientes e garantir esse lugar de confiança. É. E quando eu fizer a primeira entrega, faça a melhor entrega que você conseguir. Exato. Eu acho que faça muito bem, com amor, com zelo, dedicação, porque a relação mudou completamente, né? Você tá ali na frente, o cliente tem muita expectativa quando você está lá dentro, né? Que você ajude, que você apoie, que você escute as pessoas. Vira um E oráculo quase, né? Que é perigosíssimo. é perigoso também, porque a gente não é. Eu faço, claro, gracejos sobre a nossa humildade, a nossa sabedoria, mas eu entendo que a nossa audiência super refinada sabe que esse é um gracejo. Porque quando a gente chega num cliente, eu acho que o que menos vale é isso, assim, do tipo, chego aqui como oráculo do saber para te dar todas as respostas. Eu acho que o nosso lugar é outro, é o lugar da escuta, da pergunta, por vezes Inteligência coletiva. do acolhimento, de entender como aquela rede se organiza para que as coisas funcionem, né? E eu estava um dia, vou contar, falar em um gracejinho. Estava numa reunião com um cliente, a gente estava num treinamento, na verdade, e a consultora chegou para mim e falou assim, e se eu não souber o que fazer? E aí eu estava com o Beto, que trabalha comigo, e o Beto falou assim, se você não souber o que fazer, escuta essa música, eu vou pôr um pedacinho da música. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. Então ela pôs a música da Alcione, Sufoco. Ela falou assim, você pede um ré maior para o seu cliente. Aí o cliente dá um ré maior, não posso mais alimentar. E você vai embora cantando e ponto final. E fala que é um sufoco e não sabe resolver. Então, na dúvida, peça um ré maior ou um lá menor ou qualquer coisa do tipo, porque eu não tenho nhacas de música. E saia cantando porque, tipo, não sei o que resolver. A gente entra nesse sufoco também. Fala, meu Deus, e agora eu tenho que ter a resposta para isso? Não tem que ter resposta. Né? Não tem. Às E vezes aí, não tem. às vezes não tem que ter resposta. Eu posso ter a pergunta para ajudar a chegar no lugar. E se tudo der errado, pede um lá maior e sai cantando a música da Alcione, Sufoco, e vamos que vamos. Senhores, Por falar em música, fala, você vai cantar. beijo para Viviane Alves e Carol Dibby, se estiverem me escutando. Achei que nem ia ter beijo hoje. Ficou a marca registrada dele. A gente criou um monstro, Ale. Vou mandar beijo em todo episódio. Beijinho, beijinho. Então temos os beijinhos do Fafá. Ô, Caio, você tem algum recado, coração, alguma coisa? Depois dos beijos do Fabrício, cara, eu vou pegar a música da Alcione ou o banquinho do Raul Gil e sair de mansinho. Meu Deus, isso é um sufoco. Eu só tenho a dizer que quem escutou até aqui deveria ter vergonha na cara e nos dar uns troquinhos. E porque o mania nosso de falar trabalho é espetacular. Ainda vamos criar o canal para você fala para dar um troquinho, mas você não coletivo. fala nem qual que é o Pix, você não dá nem, tipo, as Não, pessoas se a vão pessoa jogar o tiver dinheiro interesse- no céu e vão chegar até a gente, é isso. Óbvio, façam doações e mandem pra gente. A gente vai criar o nosso financiamento coletivo em breve. E aí eu vou Ale, eu tô criar. preocupado com uma coisa. Eu tô preocupado com as nossas citações, né? Alcione, eu acabei de citar Raul Gil, pega o seu banquinho, saia de mansinho. A gente precisa tomar cuidado, porque o nosso público, eles talvez não entendam o que a gente esteja falando. Próxima vez eu vou trazer Heidegger. Bom, aí eu não sei o que é, vá na internet, procure. Esse também é papel do consultor, se informar. Se você não conhece Alcione, Raul Gil, você perdeu os anos 80, no mínimo. Referências pop. Referências pop, super importantes para a vida de um ser humano que quer trabalhar nesse mundo da consultoria. Muito bem, meus senhores, temos mais um programa maravilhoso. Eu não deixo os beijos, não vou deixar nada para ninguém. Já Guarde deixei seus beijos para você, Alexandre. Já deixei muita sabedoria.
E Caio idem. Agora o Fabrício entrega beijos ao Léo. Beijoqueiro. Esse é Ao o Léo, não. Eu mando beijoqueiro. beijos Beijoqueiro para pessoas que oficial do não podcast. desmereçam as pessoas às quais É receberam meus beijos. destinado. Tem Ah, bom. remetente, tem destinatário e tem tudo mais. tem. Muito bem. Se você quiser receber um beijo do Fabrício, mande mensagens pra gente. Mande mensagem Deixe pra gente nas comentários. redes. Muito bem, o programa se perde nesse instante e a gente se despede por aqui. E eu acho que o Tchau, Fabrício podia turma. terminar com uma musiquinha. Podia terminar com qual música? Beijinho, beijinho, tchau, tchau da Xuxa. Bota aí, Bom. Pedro. Pedro, termina com um beijinho da Xuxa e usa a IA para o Fabrício fazendo assim, manda um beijinho para todo mundo. Galera, beijos. Valeu, galera.